Tudo bem? Mais um sábado, hoje 25 de julho de 2026, dia dos motoristas, né? Parabéns a todos os motoristas profissionais, de caminhões, aplicativos, motoristas de ônibus e aos não profissionais também, que nem esse barbeiro aqui, né? Mas aí testando o novo suporte para o celular, que bem melhor que aquele outro, que estava tremendo tudo. Vamos ver o que a gente encontra pela rua aí hoje. Já que hoje é um sábado, né? Dia de sol. Possivelmente. Geralmente no sábado sai alguns carrinhos velhinhos por aí andando. Vamos ver o que a gente acha. Bom, por enquanto, continuando a história, né? Aquela sobre gostar de carro, ônibus, caminhão e etc. E não entrou a quinta. Essa quinta desse cadete aqui tem manha, meu. Tem que botar uma coisinha de nada pra frente e cair pro lado. Vamos ver se eu consigo de novo. Não foi. Ah, mas continuando. Aí meu irmão, depois dos BMX, começou a trabalhar, começou a ir pras motos. Aí uma vez lá ele apareceu com uma RX 125. Ah, dava pra ouvir ele de longe, né, quando ele tava chegando. Depois ele teve uma mobilete XR50. E depois de mais um tempo ele comprou uma CG Cargo, que tá até hoje lá em casa lá. Aliás, eu brinco com ele porque ela tá toda desmontada dentro do quarto. Eu brinco pra ele que como se fosse aqueles programas americanos, o cara chega lá dentro lá e vê aquilo tudo desmontado e diz: "Oh my God, a Barney Find." Ele fica bravo comigo. Mas aí das motos, ele começou a se envolver, conhecer pessoas, né? Conhecer pessoas e começou a conhecer pessoas que mexiam ou gostavam de carro antigo. Se bem que ele também gostava, né? Ele sempre quis ter um Opala e um Dojão, né, cara? Tanto é que ele fala que aprendeu a dirigir num Dojinho. Ontem aqui nessas revendas aqui tinha um 206 Coupé Cabriolet aqui essas revendas aqui. Acho que não tá aí. Mas voltando ao assunto, começou a se envolver com algumas pessoas, somente com o Bruno, né, que mexia com carro velho, carro antigo. Aí ele saía nessas aventuras aí com o Bruno aí pra procurar carro antigo por aí. Mas aí nessas a gente começou a ir em encontro também de carro antigo. E aí com isso a gente vai conhecendo mais gente, mais gente. E aí até que um dia o meu irmão achou um Opala 76 Coupé especial. Ele tem uma comigo que não é especial, que é standard. Mas especial e standard é a mesma coisa. Só não vai o emblema. Opala 76 azul, 4 cilindros. O carro era inteiro por dentro do acabamento dele. Era carro era de uma empreiteira, uma construtora. Só que tava nas placas amarelas, né? Ah, aquele carro era legal. Puta merda. Não sei se pode falar esse tipo de palavra. Era legal aquele carro. Só que aí ele conseguiu um Cadete 91
E para arrumar o cadete, ele precisa, para regularizar o cadete, arrumar o cadete, ele teve que vender esse Opala. Mas nunca saiu a vontade dele de comprar um Opala, né? Principalmente igual ao do nosso coroa, que era o famoso cantoneira, aquelas lanterninhas nas pontas. Demorou, mas ele conseguiu. Conseguiu. E ele fez de cima a baixo aquele carro. Ele fez todos os coros, aprendeu a fazer, a soldar, aprendeu a lixar, aprendeu a pintar. E com isso eu só fui fazendo a parte do equipamento, né? A gente comprou um compressor maior, comprei roquete, comprei várias coisas para nossa mini oficina, suporte para segurar o motor, girafa. Depois ele ajudei, acho que eu ajudei ele a comprar, ou não me lembro agora, a solda MIG. Tanto é que hoje ele faz até uns servicinhos por fora ali pro pessoal que ele conhece. Aí um dia nossa mãe disse que, como eu trabalhava aqui já há um bom tempo, pegava ônibus, ela disse que ia me ajudar a comprar um carro. Com o processo que ela tinha lá. Olha ali, meu, um Mazda, cara. Agora esse carro branco fica na frente. Aí quando saiu o processo da minha mãe, eu comecei a procurar carros. E aí a gente viu a Caravan que eu tenho hoje. 4,5. Vamos lá ver. Meu irmão deu ok. Perguntei pra ele, né? Porque se tivesse algum problema, coisa assim, já que ele é mecânico e sabe mexer já, ele veria o que estaria de podre, o que tivesse de ruim pra fazer. Como ele deu ok, na segunda-feira, primeiro dia de férias, nunca esqueço, 6/6/2016. Fui lá com a minha cunhada lá, levando uma bateria, combustível, que ela era álcool ainda, e mais uma garrafinha de óleo de direção hidráulica. Aí o dono levou ela até em casa. Olha o palão ali. Ah! Tô dizendo, sábado é o dia que sai as raridades na rua aqui no Rio Grande do Sul, cara. Boa. Mas aí eu comprei a Caravan, mas não tinha carteira, fiquei um ano com ela no pátio ali, sem eu dirigir, porque eu botei na cabeça, não, só vou dirigir ela quando eu tirar a carteira. E aí quem pilotava ela, nessa época aí, era o meu irmão. Pelo menos uma coisa boa, cara. Minha mãe andou nela. Porque depois, um ano depois que eu comprei a Caravan, ela faleceu. E aí depois apareceu esse cadete aqui.
Olha ali, meu, um jaque com placa jaque. Ó a Kombi. Um Fusca Baja picape. Que loucura. Mas então, falar algumas curiosidades de Alvorada, curiosidade, né, automobilísticas, como sempre. Então, na época das placas amarelas, Alvorada teve 3 sequências. A primeira foi a CC, a segunda foi a CQ e a última foi VQ. E aí essa CC, ela tinha sequências específicas na minha cidade. Dos ônibus da SOU e veículos de transporte coletivo ou escolar, a placa começava no 8501. E aí foi até 1992 ainda, no início, no meio de 92, que em outubro de 92 trocou para a placa de 3 letras, né? Mas a CC de ônibus foi do 8501 até o 9030. Então, mas tinha outras sequências. As dos táxis de Alvorada era 7501 até o 7561. Da prefeitura, as placas brancas, era do 9701 até o 9764, acho que foi. E aí depois dessa, que era, como é que se diz, era separada por tipo de veículo, eu não sei qual é que eram as verdes, as vermelhas da placa CC, mas depois veio a CQ. Aí a CQ foi para todo o resto dos veículos, particular e de aluguel. Aí eu não sei se tinha separação, qual sequência era vermelha, qual sequência era das amarelas. A BM ali. Uma churrascada do lado ali na calçada. Putz. E aí depois, lá por 90, 91, começou a VQ. E aí foi até outubro de 92. E essa aí eu não sei até que numeração foi. Eu consegui 2 placas dessas sequências de Alvorada, hein? Que é difícil de encontrar. Eu tenho umas de Porto Alegre também, mas eu tenho uma CC que eu tava vendo no Mercado Livre assim um dia procurando placa amarela, né, para vender. Do nada me aparece uma de Alvorada, lá no interior do estado, lá em Siria, uma cidade lá no interior. Peguei e comprei. Aí depois, tempo depois, na Expo Classic em Novo Hamburgo, né, tinha várias bancas com placas, né, para vender.
E aí meu irmão, revirando uma delas lá, achou uma CQ. CQ 3801. Não sei que veículo era. Não sei, essa era de alumínio. A outra CC, a outra era 4969. E essa era de latão. Poder me ajudar com a moedinha pra me ajudar a tomar uma ceva? Esquivado. O cara pedindo dinheiro. Bom, pelo menos é sincero, né? Pá, pedindo dinheiro pra tomar uma ceva. E aí, VQ eu não sei se eu vou conseguir, cara, porque foi a última sequência, deve ter bem pouca. Eu me lembro que eu vi um carro pra vender no... Não era pra vender, era o cara falando sobre o carro. Falando sobre o carro aqui em Alvorada, acho que era um Ford Zephyr, aqueles inglês. Era um Ford inglês. E ele ostentava a placa VQ, cara. Agora há pouco tempo tentei rastrear de novo essa foto, não achei, cara. Não achei. Mas vou tentar, né? Vai que uma hora e outra aparece uma. Então, continuando as curiosidades de Alvorada, agora eu vou falar sobre a empresa de ônibus. A mais antiga é a Soul, que permanece até hoje. Mas já teve duas empresas em Alvorada. A que fazia municipal aqui dentro, junto com a Soul, que tinha... Aliás, a Soul comprou essa empresa. Era a empresa Padre Léo. Empresa Padre Léo. Que, aliás, fica bem ali, ó, onde tem um motel hoje em dia, depois da ponte da Alvorada. No lado esquerdo. Olha lá a C10 lá. C10 no trabalho, meu. Trabalho. Olha ela passando lá, azulona. Ah, mas D10, cara. Então, tinha uma empresinha pequena, lá onde tá o motel ali, ó, logo depois do pórtico ali, era a garagem da empresa. Quando eu era criança eu vinha caminhando lá de casa até aqui, até a ponte aqui. Aí depois, com o tempo, a Soul comprou ela. E aí começou a fazer as linhas aqui do município aqui dentro e as linhas metropolitanas. E também a Soul também operava nos anos 80 em Porto Alegre também. Depois, em 1990, foi criada a Aviação Alvorada Limitada, mais conhecido como VAL, que durou até um pouco tempo atrás aqui e a Soul acabou adquirindo ela. No fim a Soul pegou e tá fazendo as linhas municipais também, no lugar da VAL. Então, falando ainda de placa amarela, etc., as de Porto Alegre, a sequência toda das placas A era de Porto Alegre. Depois o resto eram os outros municípios. Mas também tinha uma outra sequência depois que começou a faltar, né? Com final Z. Mas aí era a partir do D. Todas as placas D, E, F, G, H, tudo com Z no final. Todas eram de Porto Alegre. E também teve outra sequência com letra U também, de Porto Alegre. O A, o B, o C.
de ônibus e veículos de transporte coletivo, escolar, rodoviário, municipal, as placas dos ônibus eram com inicial AR. Da prefeitura era AS. Dos táxis era AQ, AQ. Caminhão era AO, AP, que era das lotação escolar. AR era dos ônibus também. AS era da prefeitura. Mas nessas andanças aí, também teve as minhas andanças, né, cara? De 2006 a 2011, e até um pouquinho, porque logo que eu entrei na empresa, eu larguei de mão quase tudo, cara. Porque, era muito puxado. Ainda é, né? Mas hoje eu já consigo conciliar um pouquinho melhor a fase de ser busólogo. Saí muito, conheci várias pessoas legais. Viajamos pra tudo que é lugar. A gente fazia encontro. Fazia as viagens. Eu tinha um site no Photopic, que não existe mais hoje, né? Que era o Garcia Bus. Todo domingo eu atualizava ele, com as fotos que o meu irmão e eu tirávamos. Mas o meu irmão, né, que ele trabalhava numa oficina de uma autopeça e fazia entrega. E aí foi ele mesmo que pegou e comprou 2 câmeras, uma pra mim e uma pra ele, pra gente tirar foto dos ônibus. Ele tirava as fotos na semana e depois eu ia lá no domingo de noite, publicava no Photopic. Viajei para vários lugares do estado, até fora. Estiverem vendo aí, um abraço pro César Matos, Eduardo Quequeto, o 16. 16 era uma viagem. O Eduardo Machado, não me lembro o nome. Me desculpa aí, mas eu sei que ele é de Viamão. Como é que era? Como é que é o nome dele, cara? Putz, o Emerson Dornelles. Não sei se ele vai ver esse vídeo, mas ô Emerson, como é que tá a Viamão? Ele sempre brigava com a empresa Viamão. Mas já saía. O Emerson Dornelles, homem, ele pegava assim, fazia umas caminhadas, de uma delas eu participei, cara.
Que foi da parada 63 de Alvorada e a gente foi até o Bourbon da Sertório caminhando, cara. Só pra tirar as fotos dos ônibus, meu. Acho que eu tirei mais de quase 20 mil fotos, cara. E ele deve ter tirado o dobro disso, cara. Era uma viagem. Cara, essas Kombi aí, meu, nunca vi, cara. Como estraga as caixas de ar, cara, e a junção da carroceria ali na lateral e as tampas, cara. Apodrece assim que é uma coisa, cara. Mas ó, foi um tempo bom, cara. Hoje em dia a maioria já foi. O Eduardo Quequeto tá morando em Cachoeirinho, eu acho. Trabalhando no Sebrae, eu acho. No SESI. O César Matos foi para Santa Catarina. Outro também foi para Santa Catarina. Mais um para o Paraná. Hoje eu não tiro mais foto de ônibus, cara. Olha aí a F1000 carga seca aí. Aí depois disso aí de busólogo eu passei o hobby mais. Fiquei só em 2 hobbies que me permitia mais liberdade, assim, tipo hobby de casa ou mais perto, assim, que foi os carros antigos e anime, né, cara? Mas aí anime é outro assunto, não tem a ver com. Não tem muito a ver aqui, mas é outro hobby que eu tenho. Começar a fazer mais vídeos, cara. Esse aqui ficou muito bom, cara. Terminado, cara, quase. Olha essas ruas aqui ficou depois da chuva. Essa semana toda choveu, meu. Tá uma buraqueira. Uma buraqueira, meu. Rasparam aqui pra botar asfalto, mas deu bem na hora que a semana toda choveu, cara. Ali, paliozinho daquele dia. Lavaram ele pelo menos agora. Aqui, ó, Avenida Olegário José Guimarães, bairro entre o bairro Piratini e São Pedro. Olha um cadete. Chegando em casa. É isso aí, cara. Até o próximo.